te fazer uma pergunta, que é Para mim? uma coisa que eu notei. Exatamente. Tá. O Robson deu passe ou finalizou? Eu acho que ele eu acho que ele finalizou. Eu Pronto, cheguei a falar aí. Impressão que eu tive. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Vamos lá, né? Da escalação inicial, começando um pouco da escalação inicial, era o time que boa parte eu gostava, assim, da ideia do Vojvoda, né? Então, Romarinho não era opção, Robson não era opção, alguns jogadores. Porém, tem o outro lado da moeda, né, Luca? Que quando você coloca um bom time em campo, você não vai ter tanta peça de qualidade ali como opção. Você ainda tinha ali o Pedro Rocha, você ainda tinha um jogador como Hércules, que é um jogador útil e tal. O Zé, apesar de não estar vivendo boa fase, poderia ser também um jogador útil, a depender do contexto. E nessa ideia inicial do Fortaleza, o que é que eu achei interessante? Eu acho que essa dupla de volantes, para mim, é a dupla que tem que ser mantida até o final do campeonato. Eu acho que é uma dupla que ainda não está totalmente encaixada. Acho que o grande problema do Fortaleza contra o Avaí, em boa parte do jogo, foi não saber se movimentar em campo às vezes, porque, óbvio, no primeiro tempo, o Fortaleza foi melhor do que o Avaí. Mas eu não sei se, ao mesmo tempo, a insatisfação com o desempenho do Fortaleza tem muito a ver com. Não, depois de ter conseguido 7 pontos nos últimos 3 jogos, somando 4 fora de casa, que quase foram 9, né? Porque poderia ter sido uma vitória contra o Atlético Paranaense, pegar o Avaí, que vinha numa sequência de derrotas, seria tipo um jogo que onde o Fortaleza se apresentasse, que apresentou contra o Flamengo e contra o Goiás, o Fortaleza iria fazer seu resultado sem fazer muita força. Só que não foi isso que a gente viu. O Fortaleza teve mais possibilidades, mas alguns jogadores não estavam conseguindo acertar tanto, né? Por exemplo, o Crispim, ele não era um jogador com muita participação dentro de campo. Ele estava lá bem posicionado, mas ele não conseguia participar do jogo, ele não era acionado. Nem nas bolas paradas ele estava participando, porque quem estava nessa incumbência era o Otero, né? Que estava batendo faltas e batendo escanteios. E o Otero, por exemplo, foi um dos jogadores que eu não gostei muito do primeiro tempo. Teve muita jogada do Otero que ele se desvencilhava da marcação quando recebia o passe e no lugar de ser rápido na hora do passe, ele tentava conduzir a bola e perdia a bola. Então, Fortaleza, às vezes, pecou muito com essa bola, chegando no último terço com alguns jogadores. Um deles, talvez o mais, o que é o pacote Moisés, né? É um jogador muito habilidoso, é um jogador de muito talento, é um bom finalizador, mas tem o grande erro da tomada de decisão. Então, teve muitas jogadas no primeiro tempo que caiu no pé do Moisés e o Moisés não fez a melhor escolha. Uma delas, uma bola que vem cruzada pelo Otero, que ele chega atrasado, pega meio mascado na bola, não pega em cheio na bola. Uma outra que ele domina a bola do lado esquerdo, tenta chutar, chuta em cima da marcação. Uma outra que ele finaliza fraco. Então, assim, o Fortaleza no primeiro tempo era melhor. Mas, quando a gente olha os primeiros 45 minutos, qual foi a chance de gol mais real que aconteceu? Foi do Avaí. O Avaí conseguiu uma jogada, claro, em meio à sorte, porque foi uma jogada pelo lado esquerdo, em que o Bissoli fura a tentativa de finalização e cai no pé do Felipe. É Felipe, é? Rafael Bruno Silva, não, Silva. Felipe Silva. Bruno É, Bruno Silva. Silva. Bruno Silva. É porque eu quero falar Felipe Bastos, que tá ali, né, na mesma linha, né? Felipe Bastos, Bruno Silva, o Felipe Melo, todo mundo ali, o mesmo layout ali, meio Zé Wellison, né? Careca e tal, barba e tal, mesmo estilo. E nessa jogada, a bola bate na cabeça do Capixaba e vai no travessão. O Capixaba também foi um dos jogadores que teve possibilidade em jogadas de ataque do Fortaleza, que poderia ter feito gol. Mas por isso que eu citei, o Fortaleza, mesmo sendo mais próximo a balançar as redes, quem de fato chegou com chances reais de abrir o placar foi o Avaí. E o Avaí, que tem desde a época do Barroca a característica de saber dominar a bola, isso foi algo que lembrou em certa parte o Botafogo daquela partida que o Fortaleza perdeu dentro de casa no retorno. Mas era diferente. Primeiro porque o Botafogo tinha mais qualidade, né? O Avaí não tinha tanta qualidade. E o Avaí dominava essa posse da bola sem ser tão agressivo, sem causar muito trabalho à defesa do Fortaleza. Assim, o Fernando Miguel não chegou a trabalhar de uma maneira, ou teve vários sustos. O que dava a sensação de perigo é porque sempre o Avaí estava com a bola. O Avaí conseguia transitar essa bola, ter o volume, ou seja, o Fortaleza pouco recuperava essa bola, mas quando recuperava,
tinha as possibilidades e aí esbarrava no Otero perdendo bola, no próprio Capixaba, no próprio Moisés, jogadores que não conseguiam dar continuidade. Então, esse foi um problema que o Fortaleza acabou tendo. O próprio Crispim, praticamente sem participar tanto do jogo. O Vojvoda, na volta do intervalo, faz uma modificação, que eu acho que foi o grande acerto dele, apesar de que o Pedro Rocha não tenha sido um jogador tão significativo para a partida, se a gente considera os 45 minutos que ele jogou, mas eu acho que deu um pouco mais de equilíbrio ao Fortaleza, porque o começo, o cenário do segundo tempo, lembrou muito que foi o cenário de boa parte do primeiro tempo, que era o Avaí sabendo controlar a bola e o Fortaleza tentando chegar em jogadas mais rápidas. E aí, numa dessas saídas de bola errada do Avaí, o Fortaleza consegue recuperar a bola, e aí esse é o grande talento das investidas que o Fortaleza fez. Acho que você perguntou isso aqui da outra vez, né, Lucas? Desses jogadores que chegaram ao Fortaleza, das contratações que chegaram. A bola cai no pé do Galhardo e aí é o talento dele ali para sair da marcação e fazer o primeiro gol. Então, naquele cenário que o Fortaleza estava tendo dificuldade, aproveitar uma oportunidade que não tinha sido aproveitada no primeiro tempo era fundamental. E foi exatamente no pé do Galhardo que teve essa qualidade para colocar o Fortaleza na frente e deixar o jogo mais a seu favor. Né? O Avaí foi tentando fazer algumas trocas para ver se conseguia melhorar. O Lisca bastante nervoso e às vezes até de maneira exagerada, sem reclamou um lance do primeiro tempo de uma falta muito clara que aconteceu e não aceitava uma falta que tinha sido dada. Enfim, coisas de Lisca, né? A gente conhece bem como é o Lisca. E já no segundo tempo, o Fortaleza, o Vojvoda foi fazendo algumas alterações para ver se mudava, e aí era aquilo que eu mencionei, né? Até falando com o Luca inicialmente, não tinha tantos jogadores de qualidade que conseguissem substituir os titulares, que já estavam um pouco mais desgastados. Tanto é que um deles, o Robson, quando entra na partida, ele teve pelo menos duas boas chances. Eu estou sendo bem assim, duas boas chances, porque teve uma terceira, que a bola até quica para ele, e aí ele se atrapalha com a bola acaba escapando e acaba ele perdendo e tal. Mas duas boas chances ele teve de finalização e ele acabou não aproveitando. Aliás, para ser justo, né? Uma delas ele até chutou muito bem. Foi o primeiro lance dele. O Robson entra, recebe uma bola ali na entrada da área, do jeito que ele gosta, é dali. O Robson, se você quer ver o Robson ser efetivo, deixa ele chutar exatamente dali. Há uns 5 passos ali da meia-lua ali, ou da grande área, que ele finaliza bem. A questão é quando ele está de frente para o gol, como ele teve uma chance que chutou para fora, outra bola ali que ele acabou se atrapalhando. E aí o Avaí, né, obviamente, por ter esse controle de bola, o Fortaleza até o Vojvoda colocou jogadores para tentar se proteger um pouco mais. E aí, Lucas, veio o momento de mais perigo do jogo, onde o Fortaleza flertou de fato, às vezes vem flertando muito nesse campeonato. O Fortaleza é líder de vitórias em 1-0 do campeonato. É a equipe que mais venceu sobre esse placar. Só que quando você joga muito nesse 1-0, a chance de tomar um gol acaba acontecendo. Aconteceu isso muito no primeiro turno e tinha acontecido contra o Atlético Paranaense. E aí, antes de sair o segundo gol do Fortaleza, minutos antes, 2, 3 minutos antes, tem uma jogada que é de escanteio, que a bola bate. Primeiramente, o Fernando Miguel faz uma grande defesa. Na sequência, na mesma jogada, a bola bate no travessão e aí depois o Fortaleza consegue afastar para minutos depois sair a jogada do segundo gol, o gol do Hércules, que é uma jogada, como o Lucas estava perguntando aí, né? A impressão que eu tenho, Lucas, do Lucas, né? Tem que lembrar. É que ao fazer o cruzamento, o Robson ele faz o movimento como uma finalização. E aí, essa finalização errada se torna um passe perfeito, porque o Hércules estava atrás da linha da bola, e aí ele empurra para a rede para fazer o 2-0, aquela vitória, e aí para... Claro, a gente vai debater mais à frente, Lucas, eu acho que até um ponto muito importante para a gente debater, se o Fortaleza já escapou ou não desse rebaixamento, essa é uma vitória que era fundamental, porque no mínimo, o Fortaleza terá 10 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, e se o Atlético Goianiense não vencer o Palmeiras amanhã, 11 pontos de diferença separam o Fortaleza da zona de rebaixamento. Imaginar uma equipe que termina o primeiro turno com 15 pontos e que faz incríveis 26 pontos, restando ainda 7 rodadas, é uma das principais recuperações que a gente já viu no Campeonato Brasileiro. Com o Goiás de 2005, se eu não me engano, com o Ceará de 2018, com o Náutico de 2000 e
11, 12, agora eu esqueci. O Náutico lá do Acorde. 8. 2008. O Náutico de 2008. Mas essa do Fortaleza é uma virada de página espetacular, cara. Espetacular. E o Fortaleza, né, agora vai para os 7 jogos finais, quem sabe tentando buscar algo a mais. Hoje ele está na primeira parte da tabela, lembrando que o São Paulo, que está logo atrás, tem um jogo a menos, né? Então ainda vai ter esse jogo a cumprir diante do Curitiba. Na verdade é o Náutico 2007. 2007? É 2007, de Acosta. 2007 não foi só o América de Natal na Série A? Não, subiram os 3, né? 2007, verdade. Subiram os 3. 2008 a Costa já estava no Corinthians, inclusive. Foi que jogou a Série B pelo Corinthians. O Corinthians caiu. Isso, exatamente. Foi ele e o Yarley para lá. Exatamente. Luca, queria te ouvir. Como é que você viu aí esse 2-0, mais uma vitória de um Fortaleza que vai. Aí a gente fala do jogo e entra nesse tema que Minhoca levantou para escapou, não escapou. Como é que a gente desenha esse futuro do Fortaleza aí na Série A? Na quarta-feira, eu falei aqui que hoje, uma vitória hoje praticamente salvava o Fortaleza. Matematicamente, o Fortaleza não escapou. Mas acho que moralmente o Fortaleza escapou. E aí é onde me preocupa, né? Porque hoje o Fortaleza ele tem uma chance, por exemplo, de brigar para a Libertadores, inclusive joga contra o América Mineiro, um confronto direto, que pode reduzir bastante a vantagem, pode fazer o Fortaleza encostar naquele bolinho ali, que está o Atlético Mineiro também, que vem em queda, depois joga contra o próprio Atlético Mineiro aqui no Castelão, né? 3 dias depois. Então o Fortaleza ele tem a chance de hoje almejar algo maior, né? Não é fácil. Se eu não fosse torcedor do Fortaleza, eu também não colocaria meu dinheiro nisso. Mas o Fortaleza ele deu um passo importante hoje. O Fortaleza vem dando passos importantes em toda a Série A. E hoje foi um jogo interessante, né? Porque foi um jogo que o Fortaleza não jogou bem, né? O Fortaleza ele não jogou bem. Ele, realmente, como o Minhoca falou, parecia muito jogo contra o Botafogo. Só que o time adversário hoje é muito mais frágil, né? Acho até que o Fortaleza sentiu um pouquinho a viagem, né? O Fortaleza parecia um pouco cansado em certos momentos. O Tinga, por exemplo, me parecia muito cansado, especialmente no segundo tempo. Eu não estou recordando nenhuma bola que o Tinga ganhou lá atrás. Mas foi um jogo importante. O primeiro tempo foi assim muito ruim. O Fortaleza ele não conseguia dar seguimento. O Fortaleza ele perdia jogadas de 1 contra 1. O Lisca foi muito inteligente na hora de colocar 3 jogadores do lado esquerdo. O Lisca sabia que ia ter um jogador de força no lado esquerdo. Fosse o Romarinho, fosse o Moisés, fosse o Pedro Rocha. Então ele fortificou aquele lado, né? Então tinham 3 jogadores sempre em cima do Moisés e sempre depois em cima do Pedro Rocha. O Fortaleza não conseguiu criar muito por ali. E é muito interessante porque o Fortaleza foi obrigado a criar pela direita, que é um lado que o Fortaleza não cria tanto. E o Crispim não teve num dia muito inspirado no primeiro tempo. E o Pedro Rocha, por exemplo, não é um jogador que consegue desempenhar do lado direito da mesma forma que ele desempenha do lado esquerdo. Então o Fortaleza demorou um pouquinho para se encontrar, mesmo no segundo tempo. Mesmo com as alterações, eu acho que o Fortaleza demorou um pouquinho. Mas demorou um pouquinho ali, uns 5 minutos, por aí vai. O Lucas caiu, impressão minha. Vamos tocando, né? O Fortaleza demorou ali um pouquinho por mim. Mais uma boa jogada, o Galhardo, mais uma vez, sendo altamente decisivo. Eu acho que o Vladimir ainda pega na bola, inclusive o Vladimir, que é um ex-goleiro do Fortaleza, né? Teve na campanha de rebaixamento para a Série C em 2009, era o terceiro goleiro, né? Atrás do Douglas e do Alexandre Fávaro, que também jogou no interior de São Paulo e jogou na seleção brasileira. E o Fortaleza sai na frente e faz 1-0. A partir daí, o Fortaleza ele se recua de uma maneira levemente perigosa. E aqui eu vou discordar de um pequeno ponto, porque realmente o Fortaleza tomou alguns sustos, especialmente aos 43 do segundo tempo, em 2 jogadas aéreas, uma defendida pelo Fernando Miguel, ali um pouco em cima dele, mas ainda muito forte, muito veloz, e uma bola no travessão, acho que do Jean Kleber, né, o volante ali, um bom volante do Avaí, que é reserva lá agora. Então o Fortaleza tomou um susto de quase tomar um empate. O Avaí chegou relativamente perto do empate. Ele deu 2 sustos muito grandes no Fortaleza aí no final do jogo, que eu acho que o torcedor do Fortaleza
Fortaleza veio um filme, né? Porque contra o Atlético foi assim, né? E o pessoal talvez, pô, será que voltou aquela coisa de tomar gol no final que estava no primeiro turno, 1-0? E hoje, porventura, o destino não quis, né? E aí o Fortaleza, ele fez uma coisa que ele não vinha fazendo. E a gente fala uma coisa que, assim, quando o time tá mal, tudo acontece, né? Um poço sem fundo. Mas quando o time tá bem, as coisas também acontecem a favor do time. E eu acho que o segundo gol ilustra muito isso nesse momento. Porque o Robson já tinha errado umas 3, 4 jogadas, não tinha errado, tinha perdido bola, não tinha dado seguimento. Robson sendo Robson, né? E aí a bola é cruzada. Curiosamente, hoje de manhã eu tava aqui ouvindo, né, o documentário do Penta, né? E o gol da Turquia, o Ronaldo disse que ele se joga de um jeito muito esquisito na bola, que nem ele achava que ele ia fazer aquilo. E aí o Robson, ele faz uma coisa relativamente assim, parece, ele se joga na bola de um carrinho de um jeito, só que um é o Ronaldo Fenômeno, outro é o Robson, né? Parecido, só as duas primeiras letras do nome. Ambos são iluminados, só para deixar claro. Iluminado demais. Porque é iluminado, pô, Robson. Demais, né? Pagou a conta da Enel bem direitinho. E o Robson, ele entra de um jeito, de um carrinho meio esquisito. Eu tenho certeza que ele tentou finalizar. Eu tenho certeza que ele tentou finalizar. Só que a bola veio para trás. E por sorte tem um rapaz ainda mais iluminado que Robson dentro do Fortaleza. Que se chama Hércules, né? Hércules nunca foi tão importante na história desde que a Disney fez Zeus parecer um bom pai na animação de 1997. Ele chega lá e decide o jogo. Mais uma vez, ele já tinha decidido contra o Flamengo. Acho que é o 5º ou 6º gol dele na temporada. Contra o Alianza Lima, ele também decidiu, né? Decidiu contra o Flamengo, decidiu contra o Alianza Lima. Fez gol contra o Inter, quando o jogo estava, se não me engano, 2-0 ou 1-0, coisa assim. Ele tá sempre fazendo gol. É importantíssimo o Hércules nessa temporada. Acho que é um grande valor que o Fortaleza achou. E tem uma estrela espetacular, né? E 2-0 que, vou ser muito sincero, não condiz muito com o que foi o jogo. Eu acho que talvez o Fortaleza ele não se esforçou. Hoje parecia mais o Fortaleza da Copa do Nordeste do que o Fortaleza propriamente do segundo turno. Um time que achava que ia ganhar a qualquer momento, mas ganhou. Mas ganhou, né? Então, vitória importante. O Fortaleza tem chance de ir para a Libertadores. É impressionante essa remontada que o Fortaleza faz. Eu acho que é muita cara do Fortaleza, cara. O Fortaleza ele é muito 880. Fortaleza, uma coisa que eu falei, inclusive, naquele dia. Eu falei, cara, o Fortaleza ele é 880. Se o Fortaleza se salvar, ele não vai se salvar para estar nas últimas. Ele vai se salvar para fazer alguma coisa muito, muito louca. E é o Fortaleza, cara. O Fortaleza ele sempre faz isso. O Fortaleza ele desconhece a palavra regularidade. Isso é uma coisa que não existe para o bem e para o mal, né? Tanto que a única vez que o Fortaleza foi regular foi a Série C de 2010. Foram 2 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota e eliminação na primeira fase. O único time que conseguiu passar na fase de grupos, ser eliminado na fase de grupos sem perder, né? Da história da Série C. Então o Fortaleza é isso, né? E hoje foi pro bem, uma vitória importante. Agora descansa, tem 6 dias, vou estar lá em Canoa Quebrada, não sei nem como é que eu vou ver esse jogo na semana que vem. Talvez estarei assistindo aqui. O cara vai estar em Canoa Quebrada e ele está se perguntando se vai... Não, aproveite que você... Vai depender da liberação. Né? Vai depender da liberação dessa moça que está aqui na minha frente, senhora minha noiva, que já está me olhando aqui, fazendo assim, se pode ou não pode. Como o alfa desse local, eu tenho a última palavra, eu digo sim, senhora. Ela decide qual vai ser o desfecho da próxima semana.